Amém? Tema desta palavra hoje, eu já enviei para o e-mail, não sei se eles já estão aí. Tema desta palavra, o segundo tema é: tenha uma visão transformada do eu. Tenha uma visão transformada do eu. Isso é muito importante para nós. Isso é importantíssimo para nós. Sabe qual é o motivo das discussões, das brigas, das contendas? Sabe qual é o motivo das divisões e tudo mais? Sabe qual é o motivo? O ego, o orgulho. Porque o ego, nós falamos domingo passado que ego é como se fosse uma bexiga vazia. É nós que preenchemos ele, nós que colocamos algo nele. Você coloca orgulho, você coloca inveja e aí por diante. Mas o ego é vazio e ele também é sensível. Você não pode, como é que se diz, pisar no pé do fulano, que o fulano já ficou chateado, já vai chorar, já vai reclamar, já não vem mais na igreja e tudo mais. Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Quero continuar dentro desse capítulo. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um encarregado, espera-se que seja o que, gente? Quantos fiéis temos aqui? De um encarregado, espera-se que seja fiel. Sabe, nós precisamos nos atentar e nos focar na missão que nos foi entregue. Na missão que foi entregue à igreja, na missão que foi entregue para você. Você sabia que os anjos queriam esse privilégio? Esse privilégio que nos foi dado de falar do amor de Deus, de liberar a palavra, de falar o quanto Deus é bom. Sabe o que me chama a atenção nesse texto de Paulo? É que pouco ele se importava se ele era julgado, seja pelos coríntios ou seja por qualquer tribunal. Isso está mexendo comigo, porque cada domingo Deus me traz algumas coisas importantíssimas, queridos. Esse texto fala que Paulo não estava nem preocupado com o que as pessoas estavam falando dele. Paulo não estava preocupado com o que os próprios coríntios pensavam dele. Paulo não estava preocupado com que um tribunal pudesse julgá-lo ou não. Aqui, quando alguém recebe uma intimação, chega a treme, né? Meu Deus, o que eu fiz? Quando a polícia para, você já estremece assim: o que eu fiz? Mas eu olho para Paulo e ele fala: caramba! Está lá no verso 3 e 4, ele diz assim, ó: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês. Ele fala para os coríntios: estou nem aí. Aí ele diz: ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Em outras palavras, nem minha própria avaliação me importa. Espera aí, gente. Paulo, ele fala três coisas muito importantes. Ele fala: não me importa ser avaliado, se sou avaliado por vocês, a igreja de Coríntios. Ele diz: ou por qualquer autoridade humana. E a terceira, que é mais importante: e nem por mim mesmo. Guarda isso que eu estou falando para você. Tem uma revelação tremenda da parte de Deus. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está, grava isso. O que ele diz? Minha consciência está limpa. É o que ele está dizendo. Mas isso não prova que estou certo. Olha que interessante. Ele diz: minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Pastor, deu um nó em tudo aí, né? Paulo deu um nó em tudo na gente, sim ou não, gente? Sim ou não? Peraí, ele não se importa de ser julgado, ele não se importa de ser julgado pela igreja, ele não se importa de ser julgado por qualquer autoridade humana, e ele não se importa consigo mesmo, seja julgado consigo mesmo. Meu Deus, é uma confusão só. Essa palavra chamou minha atenção, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. Ele diz aqui no final: o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Você sabia que nem você tem autoridade para se julgar? Mas o problema é esse. Se nem você tem autoridade para se julgar, e Paulo mostra isso, queridos, vamos aprender. Vamos ver o que nós podemos começar a aprender. Primeira coisa: não busque palavras de afirmação.
Tem gente que passa a vida procurando pessoas para dizer para ele: cara, tu é bom, cara, tu é excelente, cara, tu é bonito, para não falar o contrário, cara, tu é isso, cara, sabe, você enche a bola da pessoa. Mas a primeira coisa que Paulo nos ensina é: não procure ou não busque por palavras de autoafirmação. Quem já falou assim: você é o cara, e a outra pessoa, quem já fez isso? Aí você chega na menina e diz assim: rapaz, mas tu é gata, hein? Aí ela, presta atenção. Se você quer aprender isso com Paulo, não busque palavras de afirmação. Nós precisamos aprender com Paulo, pois ele não buscava as palavras de afirmação ou de aceitação para que ele pudesse sentir alguém. Não busque palavras de afirmação ou de aceitação para que você possa se sentir alguém. Não precisa buscar. Paulo não buscava essas palavras. Paulo não buscava, queridos, a que as pessoas o aceitassem. Pelo contrário, Paulo tinha um propósito. Paulo aqui está dizendo, queridos, está dizendo aos coríntios e à igreja de hoje, que ele não se importava o que pensavam dele. Olha, ele não levava em consideração o que as pessoas diziam, seja elas quem fossem. Deus está dizendo isso para você. Deus está dizendo: é para você que eu estou falando isso hoje. É para você, não é para ninguém, não é para você que vive preso ao que as pessoas acham ou deixam de achar. Sabe, existem pessoas que basta uma palavra para que elas desistam ou sintam-se diminuídas. Basta uma palavra. Basta uma palavra em dizer assim. Eu tenho uma pessoa que, se eu disser a idade dela, ela apela. Eu não sei que problema é esse de falar a idade, não sei que problema é esse, mas olha aqui que nós temos que aprender. Tem pessoas que basta uma palavra, basta você liberar algo da tua boca para ela, e ela já desiste, e ela já se sente diminuída, e ela já se sente menosprezada, e ela já se sente uma coitada, e ela já não vem mais à igreja, porque o irmão falou para ela que ela precisava disso e daquilo, e aquele negócio todo. Sabe algo que eu aprendi nesse texto, queridos, lendo esse texto, é que Paulo não devia nada, Paulo não devia nada ao que as pessoas diziam ou ao que as pessoas pensavam. É um texto que te diz isso, é a palavra que te diz isso. Vai aprendendo, irmão, para você viver uma vida plena em Deus, para você ser abençoado por Deus. Olha que coisa tremenda. Você não pode ser o que as pessoas dizem, e sim ter a certeza de quem você é em Cristo. Você pode dizer amém, aleluia, qualquer coisa aí? Leia lá atrás, toda a igreja comigo, por favor, leia. Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Eu vejo mulheres, queridos, casadas, mulheres esposas, sendo diminuídas pelo marido, e elas ficam de cabeça baixa, desanimadas, tristes, angustiadas. Você é o que o teu marido está dizendo, ou você aceitou ser o que o teu marido está dizendo? A escolha é sua. E aí nós vamos para cima, vamos continuar. É como se você dissesse: não me importa o que vocês pensam, não me interessa a opinião das pessoas. Esse texto é isso. Você não pode ser o que as pessoas dizem, e sim ter a certeza de quem você é em Cristo. É como você dissesse para as pessoas: não me importa o que vocês pensam de mim, não me interessa a opinião de vocês. É como se Paulo estivesse dizendo isso para a igreja. É como Paulo estivesse dizendo isso, queridos, para quem? Para aqueles que poderiam julgar. Ele não estava importando com isso. Por quê, pastor? Porque nós vamos aprender. Aprenda uma coisa muito importante: a sua identidade não pode estar presa à opinião alheia. Aprendeu aí? A sua identidade, quem você é, não pode estar presa ao quê? À opinião alheia. Ai,
É por isso que as pessoas entram em depressão, é por isso que as pessoas desanimam, é por isso que as pessoas, por quê? Porque a identidade dela está presa a alguma coisa, ela está presa o quê? A esperar uma palavra, ela já se estremece. Presta atenção, a sua identidade não pode estar presa à opinião de pessoas alheias, ou à opinião de pessoa que você não conhece, ou de pessoa que você conhece, ou de familiar teu, não pode estar. Será que você vai estar sempre preocupado com o que falam de você? Será que você sempre vai estar tomando satisfação porque fulano ou beltrano falou isso ou aquilo de você? Paulo não estava preocupado com isso, queridos, e você também não deve estar preocupado. Por quê? Porque você precisa saber a sua identidade em Cristo. Você precisa saber que foi pago um alto preço por você naquela cruz, que o sangue de Jesus foi derramado por você e para você, para que você fosse chamado filho de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como nós alcançamos o estágio de não sermos controlados pelas opiniões dos outros? Como? Como é que você alcança esse nível para não ser controlado pelo que os outros dizem? Porque nós estamos aonde? Somos seres sociais, sim ou não? E nós sofremos influência, sim ou não? Mas como não ser contaminado? Como não ser controlado pelo que os outros dizem? Você precisa acordar para uma coisa, queridos. Talvez você empresário, talvez você mulher, homem, não sei quem. Você precisa saber quem você é. Se você não souber quem você é, você pode se perder. Deixa eu pedir, pastor Luciano. Vamos lá. Como alcançamos o nível, o estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? As pessoas que são afetadas por isso, muitas delas procuram o quê? Procuram um médico, procuram um amigo. Sabe, muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. E eu já ouvi gente dizer isso. Essas pessoas diriam: não tenho de seguir as normas dos outros. O que interessa de fato são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino. Muitas pessoas diriam isso, sim ou não? Claro, quantos aqui não já disseram isso? Até eu mesmo já disse isso. Em suma, o que eles diriam? E quem diria isso? Seus amigos, né? Os profissionais da saúde, em outras palavras, psicólogos, que ensinam aí, né, o positivismo. Mas olha o que diz, queridos. Olha o que eu quero ensinar para você hoje. Algumas pessoas dizem para você: você tem que decidir quem você quer ser e seja, pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Errado! É engraçado, eu lembro um tempo quando meu irmão foi ia ser pai, e eu perguntei: e aí, é menino ou menina? Ele dizia para mim assim: eu não sei, quando ele crescer ele decide. Peraí, isso aí não está embutido em seja o que você quer, do jeito que você quer. O que interessa é como você se enxerga. Está errado, está errado, está errado. Alguns conhecem apenas uma forma de lidar com o que eu posso dizer, com a sua baixa autoestima. Uma forma de lidar. Qual é, pastor? Qual o remédio que usam, pastor, para baixa autoestima? Sabe qual é o remédio? Autoestima elevada. Olha que coisa. Quando você se sente derrotado, quando você se sente fracassado, o que você espera ouvir das pessoas? Palavras boas, sim ou não? Você não espera ouvir da pessoa que você errou. Você não espera ouvir da pessoa uma verdade. Você espera ouvir das pessoas algo que vai te colocar para cima. Por quê? Porque tua autoestima está lá embaixo, e alguém tem que elevar a tua autoestima, falando para você palavras que vão te colocar para cima. E é como se fosse uma droga. Isso passa, isso vai passar. Sabe, uma dose de
autoestima elevada, em outras palavras, a pessoa procura dizer para as outras pessoas nessa situação que elas são extraordinárias, que Deus tem um plano maravilhoso para você. Eis que te digo e te falo, homem valente, o Senhor hoje te toma pela mão, e não sei o que, e não sei o que. Eu diria assim: toma vergonha, vai orar e se arrepender dos teus pecados, porque o Senhor é o Deus que salva. Tudo que nós queremos ouvir, queridos, é isso ou não é? Queremos ouvir isso. Ah, ali não presta não. Eu fui no GC em Águas Lindas. Tinha uma visitante lá no GC de Águas Lindas, né? Era adventista sétimo dia. E ela tinha esse pensamento. Ela falou que estava com depressão, estava com isso, estava com aquilo. Eu disse para ela: você está vivendo muito no passado. Não, pastor, mas também eu tenho essa preocupação, aquela lá do futuro. Você está vivendo no futuro. Volta para o presente, você está perdidinha. Ela queria que eu orasse por ela, mas como é que eu vou orar? Pelo que você quer que eu ore? Você tem que se achar. Quando ela começou a falar, eu disse para ela: olha, você precisa viver o presente. Porque viver o presente é se preparar para o futuro ou não. Não se preocupa com o futuro, viva o presente. Embora você tenha uma visão lá no futuro, você precisa viver o presente. E isso é muito importante. E muitos têm o costume de levantar o ego da pessoa, levantar a autoestima da pessoa. Olha que coisa. É dessa maneira, tem um positivismo. Eu posso, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, e ponto final. Que coisa, né, irmão? Que coisa. Presta atenção no que eu estou dizendo, queridos. Ouvir palavras positivas é bom sim, mas ouvir palavras sinceras é melhor ainda. É melhor ainda. Olha que coisa. Sabe, nós dizemos para ela, nós incentivamos as pessoas a lembrar todas as coisas maravilhosas que Deus realizou na vida dele, na vida dela, que Deus realizou, que ela realizou, coisas maravilhosas que ela fez, marcando a vida das pessoas. Olha, levanta, você é uma varoa de guerra, você é um homem abençoado, você é isso, você é aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. E a pessoa sai, blindada, né? Como se fosse a prova de bala. Passa um dia, 2 dias, chega no terceiro, como é que ela está? Murcha, por quê? Porque você levou o ego dela demais, você levou o ego dela, você não ensinou para ela. O nosso problema hoje está assim. As pessoas correm atrás de pessoas para orar por elas, e nem elas se conhecem. Sabe, o que elas querem? Eu quero orar, que Deus abençoe nisso, naquilo, e você, e o seu eu, o seu ego. Dizemos a ela para parar de se preocupar no que os outros pensam, e aí por diante a gente vai fazendo. Incentivamos a pessoa a lembrar aquilo que ela fez de bom, para que ela possa sair da sua baixa autoestima. Temos que elevar a autoestima da pessoa. Nós falamos para ela que ela tem que estabelecer critérios e viver de acordo com eles, então fazer a sua própria avaliação de si mesma. Não é isso que Paulo está ensinando nesse capítulo. Não é isso que Paulo ensina. Paulo ensina outra coisa. E aqui nós vamos entender o que Paulo está ensinando. Para Paulo, querido, tanto faz, e eu repito de novo, ele ser julgado pelos coríntios ou por tribunal humano. E ele vai muito mais adiante do que isso. Ele diz assim: nem mesmo eu julgo a mim mesmo. E convencido, não. Ele está dizendo, não sou eu não. Eu quero ser que nem ele. Porque pense num povinho que se julga é nós, eu não. Quem você chamou de burro ou burra aqui? Quem já se sentiu diminuído ou diminuída aqui? A gente se julga. Sabe, é como Paulo estivesse dizendo aqui hoje para você: não se importe com o que os outros pensam, nem mesmo com o que eu penso. Peraí, a diferença está aqui. Eu não me importo nem com o que eu penso.
Eu não considero a opinião de vocês a meu respeito, é isso que ele está dizendo. Nem mesmo a minha opinião a meu respeito eu considero. É o que Paulo está dizendo. O fato do apóstolo ter a consciência limpa não faz diferença. Nós lemos o texto e o texto diz o quê? Que ele estava de consciência limpa e nem por isso ele é tido como inocente. 3 pancadas em nós, sim ou não, gente? Você diz assim, eu estou com a consciência limpa. Aí você vai dormir tranquilo, sim ou não? Mas Paulo diz, nem eu estando com a consciência limpa. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Veja o que ele diz lá no versículo 4. Ele diz assim: minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. Tem gente que diz assim, eu não bebo, eu não fumo, não faço isso, não faço aquilo, a minha consciência está, mas isso não te torna inocente. Temos que atentar para isso. Ter uma consciência limpa não significa que você é inocente. Preste atenção nisso. A sua consciência pode estar limpa, mas você precisa aprender que consciência limpa não faz de você inocente. É que Paulo está dizendo, é o que eu estou ensinando para você. Pastor, que coisa, hein, hoje? Vou ler de novo. A sua consciência pode estar limpa, mas você precisa aprender que consciência limpa não faz de você inocente. Uhul. E se eu dissesse para você estabelecer os seus próprios padrões morais? Você estabeleceria? Quando você estabelecesse seus próprios padrões morais, eu teria que dizer para você claramente que isso não passa de uma armadilha de Satanás. Se você estabelecer os teus padrões morais, entenda, você caiu numa armadilha de Satanás. Armadilha dessa que você não podia cair. Armadilha essa que você não podia se envolver, se enrolar. Sabe algo que as pessoas pensam que viver de acordo com os seus critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, sim ou não? E aqui eu quero entrar nos coach. Gente, fala sério, nunca vi tanta gente atrás de coach na vida. Gente, é lotado, é estádio, aquele negócio todo mundo procurando o quê? Estão procurando o quê, gente? Hein, queridos? Estão querendo viver através de critério dos outros. Se você faz tudo o que o coach, quantas milhares e milhares de pessoas tem que vão à escola de coach, esses negócios todos, e essas pessoas não conseguem fazer ou não conseguem chegar onde eles estão. E essas pessoas se frustram. Olha o que eu estou ensinando para você. Eu não estou dizendo que coach é coisa ruim. Coach significa técnico. Claro, algumas coisas você precisa aprender, algumas coisas eles pegam da Bíblia e precisa ser praticado. Ok, não vejo isso. Mas o que eu estou dizendo para você, queridos, preste atenção. Viver de acordo com os nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, mas não é. Eu quero que você entenda isso hoje. Tentar alavancar a autoestima, seguindo os nossos próprios critérios, ou os critérios de terceiros, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, queridos. Paulo está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando, não busque sua identidade em outras pessoas. Não busque a sua identidade em outras pessoas. Você tem uma identidade e foi Cristo que te deu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu lembro-me que no início do meu pastorado eu corria para um lado, corria para o outro e procurava de tudo de forma para fazer diferente aquele negócio todo, é aquela correria, né, amor? Aquela corrida de doido para lá e para cá, e o negócio não dava, e para lá e para cá, e subia, descia. Por quê, pastor? Porque eu estava caminhando
de acordo com os critérios meus e critérios de terceiros. E sabe o que Deus disse? Como é que você quer viver de verdade? Você quer viver conforme os meus, o que eu tenho para você, ou conforme o que as pessoas acham que tem para você? Ou o que você quer buscar nas pessoas? Eu disse: Senhor, eu quero viver conforme o que o Senhor tem para mim. Nivela para mim, fala para mim, mostra para mim. E Deus foi me mostrando. E aí eu comecei. E a pandemia me serviu muito para refletir e para dizer assim: peraí, eu vou dar um pause nisso tudo. E eu quero que Deus me dê o que Ele precisa me dar para que a igreja possa avançar. Não busque sua identidade em outras pessoas. Não espere que elas lhe deem o veredito que você é alguém. Não espere, queridos. Não busque em pessoas o sentido de sua identidade. Não busque. Não busque em pessoas o sentido da sua identidade. Não busque. Mas também, e aqui eu aperto um pouquinho dizendo: não a busque em você mesmo, em si mesmo. Uau, pastor, não busque a sua identidade em si mesmo. Você precisa saber que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha. Não busque a sua identidade em si mesmo. Onde é que nós podemos encontrar o que Paulo encontrou? Onde é que nós podemos encontrar como Paulo encontrou? O que, pastor? O senso que ele tem em si, a convicção que ele tem em si de dizer assim: olha, eu não me posso ser julgado julgado por vocês, eu não me posso ser julgado por tribunal humano, e eu não me posso, e nem eu mesmo me julgo. E não pense eu tendo a minha consciência limpa, que eu também não sou, que eu não vou ser também. Presta atenção, eu derrubei aqui várias muralhas que você levantou na tua vida, e agora vamos começar a construir algo que Deus quer que se construa. Presta atenção. Onde podemos encontrar, queridos, como Paulo encontrou o senso que tem de si mesmo? O senso, a identidade, onde? O que Paulo tinha? Aprenda comigo. Paulo tinha uma grande estabilidade. Ele tinha uma profunda influência e uma incrível confiança. É isso ou não é? Nós lemos isso aqui, eu não lembro nesse texto. Ele tinha essas três coisas. O apóstolo seguia adiante, nada o inquietava. Nada desviava ele do foco, nada machucava ele, nada. Por quê, pastor? Porque ele está além, ele está em outro nível. Sabe, mesmo assim, olha o que eu estou dizendo: Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. O apóstolo seguia adiante, nada inquietava ele, nada parava ele. Mesmo assim, olha o que ele diz em 1 Timóteo, queridos. Ele diz, capítulo 1, verso 15, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... Olha o que Paulo diz, gente. Ele disse no começo 3 coisas. E lá em Timóteo ele diz: buscar e salvar os pecadores, do qual eu sou o maior deles. Paulo se coloca como o maior de todos os pecadores. Que coisa! Presta atenção numa coisa. Paulo não está falando aqui, presta atenção na Bíblia. Paulo não estava aqui falando aqui que ele era, não. Porque ele perseguia os crentes, sim ou não? Ele matava a crente, colocava na cadeia, perseguia mesmo, sim ou não? O texto não está dizendo que ele era o pior, ele está dizendo que ele é. Você está entendendo? Paulo assume que é, mesmo pregando a palavra, mesmo depois de convertido, mesmo depois de mudado, ele ainda fala: do qual eu sou o principal. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Você não vê o ego inflado de Paulo aqui, porque ele está em outro nível. Ele não diz eu era o principal, mas ele diz eu sou o principal. Em outras palavras, eu sou o pior deles. Gente, isso foge às nossas limitações, sim ou não?
Isso foge aquilo que a gente pensava de um evangelho. Agora Paulo vai te puxar para fora da religiosidade e vai te trazer para o verdadeiro evangelho agora. Está preparado? Está preparado? Não é o evangelho que te coloca só para cima, o positivismo. O evangelho, queridos, que você anota lá e começa a declarar. E as coisas nunca acontecem. Paulo está no outro nível e Deus quer que a sua igreja venha para esse nível também. Sabe de uma coisa? Nós não estamos acostumados a ter pessoas tão confiantes que afirmam ser as piores do mundo. Não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados assim a pessoas honestas, estão conscientes de todo tipo de falhas. Nós estamos acostumados. Prova é quantas reportagens você vê nos jornais quando alguém devolve um dinheiro que achou, uma mala de dinheiro. E quantas reportagens? Várias. Por quê? Porque não é normal. Quantas vezes era só pegar o dinheiro e ir embora, numa boa, nunca mais ia achar, ia gastar e tudo mais. Mas aquela pessoa vai lá e devolve. Eu lembro um tempo desses, no aeroporto, o senhor esqueceu uma mala com dólares, não sei o que, dentro da mala, e alguém achou e guardou. E quando o senhor veio, entregou para ele, e ele abriu a mala, não faltava nada. Isso foi parar nos jornais, foi parar na televisão, foi algo inacreditável. Por quê, queridos? Por quê? Nós estamos acostumados a ver pessoas assim tão honestas. Nós estamos acostumados a ver, sabe, como Paulo, vermos como em Paulo, como pessoas conscientes, pessoas de todo tipo de falhas morais. É o que Paulo disse que era. E ainda assim, com equilíbrio e confiança incríveis. Paulo falava: eu sou o pior dos pecadores. Mas olha a confiança dele. Mas olha a atitude de Paulo. Olha a posição de Paulo. Gente, é extraordinário. Pastor, por que nós não conseguimos ser assim? Por que nós não conseguimos ser como Paulo, reconhecendo o pastor, que é um miserável, que é um Zé Ninguém, que é isso, que é um pecador, que tem um coração assim? Por que, pastor? Primeira coisa, Paulo nos ensina. Por que eu não consigo? Porque nós julgamos a nós mesmos. E o que Paulo diz? Eu não julgo nem a mim mesmo. Mas a primeira coisa que nos leva a ser diferente, a não ser igual a Paulo, é justamente isso. A não ser o verdadeiro cristão que Cristo exige que sejamos. Primeira coisa, é porque julgamos a nós mesmos. E está errado. Mas Paulo, ele não faz isso. Quando ele afirma que não admite ser julgado pelos coríntios, nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente dos seus pecados, mas não os conecta a si, nem a sua identidade. Presta atenção numa coisa: quantos crentes servindo ao Senhor temos aqui? Aprenda como Paulo. Não conecte os teus pecados à tua identidade. Por quê, pastor? Porque tu tem a identidade de Cristo. Você está entendendo? Você consegue me entender? Por quê, pastor? Peraí, agora você vai perceber. Seus pecados e sua identidade não estão ligados uns aos outros, um ao outro. Não está ligado. Pastor, que negócio é esse? Não está ligado. Se estivesse ligado, ninguém seria salvo. Como assim, pastor? Se o teu pecado estivesse ligado à tua identidade. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo. Quem já conversou com alguém que fez algo que não é o perfil dela, que você não acreditou, não acredita que aquela pessoa tenha feito, porque ela é totalmente diferente? Quem já tomou um susto com alguém fazendo algo que você não conseguia acreditar? Hã? Quem? Levante a mão se você já viu isso. O que é isso? Aí você diz aqui: o
pecado e a identidade são duas coisas distintas. Estão entendendo? Pastor, se fosse junto, ninguém ia para o céu. Por quê? Porque quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, teu nome é escrito no livro da vida. Olha o que eu vou dizer para você, não se assuste. E pelos teus pecados Cristo já morreu. Presta atenção. Então o pecado não cola mais no crente. Mas se o crente decide pecar, a decisão é dele, aí a história muda. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você? Você vai aprender mais ainda, peraí. Sabe, ao enxergar um pecado, o apóstolo, ele nunca permitia que isso destruísse a identidade dele em Cristo. Tem gente que diz assim, eu pequei, não vou mais para a igreja, eu não vou mais andar com Cristo, porque eu não seguro, porque eu não consigo andar com Ele, e não sei o que, e não sei o que. Paulo não permitia, queridos, ligar o pecado dele à identidade que ele tinha em Cristo. Por isso que ele fala, entre eles eu sou o maior dos pecadores. Você não pode permitir que Satanás tente ligar a tua identidade ao pecado. Não combina. Não dá para andar nessa terra assim, não combina. Não permita que Satanás colhe o pecado em você. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver alguém, um voluntário, por favor, para mim aqui, antes que eu chame. Tem algum voluntário aqui? Ou voluntária, tanto faz. Voluntário de preferência? Não? Tem não? Vem cá, Gil. Não quis vir, era você mesmo. O Gil confessou a Jesus como Senhor e Salvador, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele tem uma identidade. Qual a identidade do Gil? Qual? De Cristo, muito bem. A identidade dele é de Cristo, sim ou não, gente? Se eu disse que o pecado não cola com a tua identidade, não é a mesma coisa, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo, queridos, que o pecado, ele pode até cometer, mas não vai colar nele. Por quê? Porque ele tem uma identidade de Cristo, e o arrependimento faz o quê? Pode vir para cá, meu filho. Traz para mim aqui, que eu vou começar a colar nele aqui, até na testa. Pastor, senhor, você pedir isso. Segura aí. Segura, moço. Estou colando os pecados nele. Meu Deus. Vai colando aí. Vocês estão vendo aí? Todo tipo de pecado. Tem mais aí? Rapaz, é pecado, hein? Todo tipo de pecado, tá bom? Você não vai acabar colando ele todo até na testa. Presta atenção que eu vou dizer para você. Ele tem a identidade de Cristo. Paulo está falando o quê? Que ele fala, eu sou o pior deles, sim ou não? Ele não está dizendo que ele era, ele está dizendo que eu sou o pior deles. Mas os pecados de Paulo não colavam na identidade dele, porque a convicção que ele tinha é que a identidade dele era de Cristo. Então ele diz assim, vocês podem me julgar, não me interessa. Vocês podem falar, não interessa. E ele dizia assim, o quê? O que, gente? O que mais que ele dizia? Mesmo com a consciência limpa, ele não se sentia justificado. Por quê? Por que ele dizia que era o maior dos pecadores? Olha que coisa, gente. O pecado que nós cometemos não está ligado à nossa identidade, porque a nossa identidade é a de Cristo. Então, na hora que tenta colar pecado, o pecado através do arrependimento faz o quê? Não segura. Não segura em você. E é como se fosse Cristo te limpando. Quando você se arrepende, Cristo te limpa e você volta o que? A aparecer a identidade. Paulo era assim.
Por isso que Paulo não estava preocupado, porque ele sabia quem ele era. Tem gente que vai tomar satisfação com o outro, porque fulano falou isso ou aquilo. Eu não tenho que tomar satisfação com ninguém, queridos. Eu sei quem eu sou em Cristo, e você precisa aprender quem você é em Cristo. Não cola, a minha identidade é de Cristo. E quem tem a identidade de Cristo, o pecado não cola. O pecado não segura por muito tempo. Por quê? Porque nós temos a chave. E a chave é o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz por mim e por você. É por isso que somos salvos. É por isso que somos salvos. Pastor, agora eu me arrependi, eu estou diante do Senhor, agora nunca mais vou pecar. Mentiroso, já está mentindo. Por quê? Que Paulo diz assim, a palavra diz assim, aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Olha que coisa. E aí nós chegamos a Paulo, e Paulo dizendo o que, gente? Eu sou o maior deles. Paulo acaba, obrigado meu filho. Paulo detona o ego. Paulo detona de tudo que é jeito. Diz assim, agora acabou. Agora é a minha vez, toma lá. Sabe, Paulo, ao enxergar um pecado, ele não permitia que esse pecado destruísse a sua identidade. Não permita que o pecado destrua a tua identidade. Corre aos pés de Jesus, se rende, se entrega. Ah, eu pequei, corre lá. Não permita que o pecado destrua a tua identidade, porque o pecado destrói. Porque o pecado pode te transformar numa pessoa amarga. O pecado pode te transformar em um prostituto, numa pessoa imoral, numa prostituta. O pecado te destrói, queridos. Ele acaba com a tua identidade. Presta atenção, você precisa enxergar todos os tipos de pecado que tem. Paulo se enxergava, ele dizia que todo pecado, ele se enxergava. Tem crente, queridos, que se acha mais santo do que os outros. Não se enxerga, eu não consigo se ver como pecador. Quem você é? Eu sou um pecador. Quem você é? Eu sou um santo. Peraí, o que tu é? Eu sou um santo lutando contra o pecado. Queridos, você não pode permitir que o pecado te destrua. Por quê, pastor? Porque o arrependimento é o caminho. O arrependimento é o caminho. Chegou, bateu, correu para os pés de Jesus. Sabe, como Paulo, nós também devemos nos considerar o principal dos pecadores. Sabe, mas esse fato não pode nos impedir de forma nenhuma de realizar a obra do Senhor. Eu acho engraçado, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, hoje eu não vou tomar a ceia, porque eu estou de mal com o irmão, com a irmã. Peraí, irmão, você não vai tomar a ceia, você é louco. Você é louco, você não tem nada na cabeça não, irmão. Você sabe o que representa a Santa Ceia? Você sabe? É o sangue e o corpo de Cristo, meu irmão. Quando você não toma a Santa Ceia, você está dizendo para mim que o pecado está te destruindo. Você está entendendo? Por isso que Paulo diz antes assim, ó, examine-se a si mesmo. Tem algum pecado aí? Tem alguma coisa aí? Confessa e venha. Por que ele está dizendo? Porque a tua identidade está em Cristo. E quando há pecado e você se arrepende, essa identidade continua, ela não sai. Agora, quem destrói a sua identidade é que se você permanecer no pecado, aí tua identidade vai destruir. Quem já conheceu pessoas que de cima de púlpito, que pregava, que hoje estão aí tomando cachaça, que estão se acabando aí? Quem já conheceu? Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou, ele não se atentou, e esse pecado foi destruindo o quê? Foi destruindo o quê? Toda a sua identidade em Cristo. E aí acabou. E aí acabou. E aí você acabou. Temos que ser como Paulo, nos considerar o principal dos pecadores. Mas esse fato de sermos pecadores não pode te impedir, nos impedir de fazermos a obra pelo qual fomos chamados. Não pode. Porque se isso fosse contado, nem eu poderia estar aqui em cima hoje. Se esse lugar fosse santo, como o Santo dos Santos, estava todo mundo morto aqui. É isso que Paulo está dizendo, irmão.
O que você precisa aprender é reconhecer quem você é, saber quem você é em Cristo, a sua identidade. Se você se vê como uma pessoa ruim, você não vai ter nunca uma autoconfiança. Se você se vê, queridos, como uma pessoa má, como uma pessoa triste, uma pessoa angústia, você nunca vai desenvolver autoconfiança. Por quê? Sabe por quê? Porque você também não acredita que Cristo te libertou. Mas a verdade é, Cristo te libertou. E se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Faz barulho se você crê nesta palavra. Se as pessoas te acharem ou me acharem um pecador, cheio de orgulho, de cobiça, de ira, de ganância e outras coisas das quais Paulo afirma ter o coração cheio, eu não terei confiança. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho, presta atenção. Você quer ver uma coisa? Você quer ver você cair no pecado? É só você começar a fazer aquilo que você gostava de fazer, que era pecado. É só você começar a dar uma olhadinha para o rumo do pecado. Daqui a pouco você está todo envolvido. Daqui a pouco você está todo atropelado, todo arrebentado e não sabe por quê. Por quê? Porque você permitiu. Paulo está dizendo aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ele não está dizendo da prática, não. Você está entendendo? Não está dizendo que ele pratica isso. Ele está dizendo o quê? Que ele é o pior dos pecadores, porque ele sabe que ele é. Ele sabe que nem ele podia se julgar. Por quê, queridos? Porque só Cristo tem o poder para julgar. Porque toda a autoridade lhe foi dada no céu como na terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você se julga, é pecado. Não se julgue. Se as pessoas falam outras coisas de você, deixa falar. Meu filho, é tanta boca falando de você, você vai atrás de todo mundo? Paulo nem se preocupava. Esse é o motivo das contendas e das brigas. Vamos lá. Aprenda isso, queridos. Paulo está dizendo isso. Mas Romanos 6,7 diz assim, ó: pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Olha que coisa, presta atenção, não está falando que fomos libertos do poder do pecado. Você está entendendo? Do poder do pecado, porque o pecado está sempre aí. A Bíblia diz que Satanás urge como um leão à nossa volta, esperando oportunidade, sim ou não? Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, escreve aos Romanos dizendo: porque, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Qual era o poder do pecado? Que você morresse, poder de morte, poder de te destruir. Mas o pecado está sempre batendo na nossa porta, sim ou não? Sim ou não, gente? Para quê? Para destruir a tua identidade. Eita Deus, estou terminando, irmãos. Por que você julga a si mesmo? Porque muitas vezes você estabelece os padrões e depois você se condena dessa forma. Você estabelece acima e se condena. Por quê, pastor? Porque o ego nunca fica satisfeito, nunca fica satisfeito. Sabe o que Paulo está afirmando? E é algo impressionante. Ele diz: não me importa com o que vocês pensam, nem o que eu penso. Paulo, ele nos leva a um território completamente novo e desconhecido. Qual, pastor? Aprenda isso. Seu ego não está inflamado, o seu ego está saciado. Presta atenção. Seu ego, o ego de Paulo não está inflamado, está saciado. Com o que, pastor? Com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Então ele está saciado. Você está entendendo? Por isso que ele diz: nada me importa o que digam, deixa eu dizer, eu estou saciado da presença de Deus, estou cheio da presença de Deus. Nada vai me derrubar, nada, enquanto eu estiver cheio da presença de Deus. Tudo o que Paulo está dizendo é o verdadeiro significado de humildade. Ele afirma que ele alcançou um estágio no qual o ego não chama a atenção para si. Assim como qualquer outra parte do corpo não chama a atenção para si, o ego não chama a atenção para si. Quem? Dele. Por quê? Porque ele alcançou um patamar. Paulo alcançou um patamar
de não pensar em si mesmo. Olha que coisa. De não pensar em si mesmo. Quando ele faz algo certo, ou fazia algo certo ou errado, ele não mais relacionava a si mesmo. Por quê? Porque ele tinha identidade de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos crentes temos aqui nessa noite? Quantas pessoas já aceitaram Jesus aqui nessa noite? Vou falar uma coisa. É impossível você pecar? É? Ah, muito bem. Era impossível Paulo pecar? Era? Claro que não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Paulo alcançou esse patamar de não relacionar mais esse fato a si mesmo. Olha que coisa interessante, em um livro que eu li em Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, fala assim, faz uma observação gigantesca, tremenda, poderosa sobre humildade, segundo o Evangelho. Olha lá, coloca na tela. Depois de conversarmos com alguém que tenha a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Olha o que ele diz, o que é humildade. É pensar menos em mim mesmo. Essa é a verdade. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenham de pensar em mim. Estão entendendo? Olha, eu vou falar de novo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenham de pensar em mim. Eu não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como: olha onde é que eu estou aqui. Quem já foi em um lugar? Eu lembro uma vez que eu estava foi uma reunião do nosso ministro de Relações Exteriores. E eu fui chamado para essa reunião também, junto com vários pastores. E eu entrei lá no Ministério de Relações Exteriores, sentei na mesa só dos grandes ministros e tudo mais. Aí eu olhei para mim, olha, o que eu estou fazendo aqui? A gente se olha, o que eu estou fazendo aqui? Sim ou não, gente? Preste atenção numa coisa. Não importa onde você esteja. Não importa com quem você esteja. Não importa. Por quê? Às vezes fala, não, mas eu já andei com fulano. Não, já tirei foto com o presidente. O que importa? Não, isso não importa, não significa nada. Por quê, pastor? Por quê? Eu não preciso ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim, queridos. Sabe, esse orgulho, essa coisa que nos arrebenta, de nos mostrarmos melhor ou acima de qualquer pessoa. Eu entendi algo, queridos. Eu entendi, queridos, que aonde você estiver, seja você. Seja você, mas com a identidade de Cristo. Porque você nunca dará maior valor a essas coisas do que a presença de Deus na sua vida. É por isso que Paulo dizia o quê? Não estou preocupado com o que vocês pensem. Eu mesmo me julgo. E se minha consciência está limpa, não me julgo que sou inocente também não. Quero terminar essa palavra dizendo: é a liberdade que vem do autoesquecimento. A humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflamado. Trata-se de algo absolutamente singular. Não é plural, é singular. Trata-se de algo pessoal. Não estou aqui falando de autoestima baixa ou elevada. Paulo deixa aqui bem claro: não me importo com a sua opinião, mas também não me importo com a minha. E esse é o segredo. Esse é o segredo para nós vivermos nessa terra. Esse é o segredo para nós vivermos nessa terra com a nossa consciência sabendo. Com você sabendo e reconhecendo essas palavras.
A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. Estou entendendo? Por que eu estou falando do Evangelho, a humildade do autoesquecimento? O que eu estou falando? Porque vou dizer para você, presta atenção. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando criticada. A crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono, não a incomoda. Por quê? Por quê? Porque ela conhece quem ela é. Ela sabe da sua identidade. Não cola mais nela. Estou entendendo? Não cola mais nela. Não cola. Eu quero que você fique de pé agora em nome de